Nos últimos anos você com certeza viu algum desses vídeos em suas recomendações, mas o mais interessante é que todos eles fazem parte de uma categoria específica do YouTube, os chamados ARGs ou Alternative Reality Games. E não só lá fora como aqui no Brasil, esse tipo de enigma começou a se popularizar muito rapidamente, tanto que no espaço de 10 anos é impossível contar a quantidade de ARGs que cresceram no YouTube. Mas se engana quem pensa que esses tipos de mistério foram criados há poucos anos atrás. E para falar disso, a gente tem que voltar muito no tempo. 3, 2, 1, Happy 1997 on time! Essa ideia de misturar o mundo real e o mundo virtual num quebra-cabeça surgiu lá nos anos 90, logicamente com suas diferenças do que temos hoje em dia, já que naquela época era mais centrado em lendas urbanas ou filmes já existentes, no quais os autores se comunicavam com o público através de mensagens telefônicas, ou e-mail ou até mesmo fax. Os anos 2000 chegaram e empresas grandes viram o potencial da internet e dos ARGs para tentarem promover suas vendas, criando assim um vínculo com seus consumidores, fazendo que eles ficassem mais engajados naquele produto. Estratégia essa que se provou muito eficaz, com empresas como a Microsoft fazendo esses tipos de enigma para promoverem jogos ou coisas parecidas. Vendo essa forma inovadora de fazer marketing, várias marcas no Brasil não perderam sua oportunidade, fizeram alguns ARGs promocionais, como por exemplo a MTV Brasil ou a 7zoom, mas até o momento nenhum desses ARGs tinha uma história extremamente complexa, apesar de ter uma empresa grande por trás. Vendo isso agora na Antártica, junto com o Grupo Abril, decide botar em prática um plano ambicioso. Plano esse que contava com a ajuda de 9 sites diferentes, blogs específicos para cada personagem, eventos ao vivo com os jogadores e uma história totalmente genial, naquilo que eu considero como um dos maiores ARGs da história. É difícil pra mim não pensar em como minha vida estaria bem mais calma hoje em dia se alguns meses atrás eu não tivesse encontrado a Caixa. A Wes no Amazonas. E eu passei o final de semana com ele lá. Só que desde que voltei pra São Paulo, na segunda-feira, eu não consigo mais falar com ele. Eu vou atrás desse segredo. E eu não sei o que eu posso encontrar lá. Se você é quem diz que é, me traz esse documento que você diz que tem. Até você me trazer isso, eu não existo. Quer dizer que a gente pode estar sendo seguido. O que você tem que entender, o que vocês têm que entender, é que existe uma guerra silenciosa acontecendo há muito tempo. Se alguém puder me acompanhar, eu acho que eles vão me matar aqui nesse lugar. Preciso da sua ajuda. Não, é que eu... Era dia 8 de janeiro de 2007, misteriosamente alguns cartazes começam a aparecer do dia pra noite em várias regiões da capital de São Paulo. Os cartazes recrutavam pessoas que teriam facilidade em resolver enigmas com esses símbolos aí. Logo abaixo disso nós tínhamos o endereço de um site chamado de Zona Incerta. E essa campanha, apesar de parecer muito simples, foi o suficiente para atrair um certo público, que entrou no site e se deparou com isso daqui. Na interface nós tínhamos a mesma imagem dos posters e depois disso um texto. Eles foram escritos por um pesquisador chamado Thomas Hardenberg, atualmente desaparecido. Se você tiver alguma informação a respeito, entre no fórum e dê a sua contribuição. Voltando para o site, na parte de cima temos várias abas e logicamente a Comece por aqui dá um breve resumo do que vamos presenciar daqui para frente. Esse site foi criado para decifrar documentos deixados por Thomas Hardenberg, desaparecido na década de 40. Não se sabe o que eles possuem, mas é coisa grande. Precisamos da sua ajuda. Além disso, o texto dá uma série de regras para quem participaria do ARG. Clique nesse link, é o primeiro post do blog, só para você saber por onde começar. Algo muito importante depende de vocês.
E apesar de a gente nem ter entrado na RG ainda, dá pra tirar algumas conclusões só com esses textinhos. A primeira sendo bem óbvia, as criptografias que a gente viu um tempinho atrás foram escritas por esse tal de Thomas Hardenberg. Mas por enquanto a gente não tem mais nenhuma informação sobre quem era esse cara. Com isso a gente vai pra parte do blog do site, que é basicamente um diário. Lá nós conhecemos o nosso personagem principal, Miro Bittencourt. Sua primeira mensagem no diário é de dezembro de 2006, bem antes dos cartazes e tudo que a gente conhece. É como se fosse um prólogo. Tudo começou numa manhã estranha aqui em Maués, bem no meio da floresta amazônica, onde eu tenho morado desde o início de 2006. Miro então explica que ele trabalha na área de pesquisa do Guaraná Antártica e que tinha vindo de São Paulo até o norte do país, se instalando numa espécie de casa na árvore no meio da Amazônia. Ele então relata um acontecimento que inicia toda essa história. Eu já acordo esperando alguma surpresa, mas naquela manhã de agosto apareceu algo realmente estranho. Uma carta de tarô que tinha sido jogada debaixo da minha porta. Nela, algo escrito à mão dizendo: já dizia Hardenberg, Guaraná é ouro. Ok, em menos de 5 minutos já vemos esse nome sendo citado umas 3 vezes diferentes, o que traz diversas perguntas. Perguntas essas que o Miro tenta responder por conta própria. Ele sai perguntando para um monte de pessoas na área de pesquisa dele se alguém sabia por esse tal pesquisador, mas ninguém sabia nada sobre ele, até ele perguntar por seu Antônio, pessoa que já morava lá na região há muito tempo, no qual dá algumas informações importantes sobre Hardenberg, falando que ele pesquisava sobre o Guaraná lá na década de 40. Com essa informação ele vai até a sala onde guardam documentos antigos da empresa no qual trabalha, procurando por qualquer resquício desse Hardenberg. Sem achar nada, o Miro descobre que o resto dos documentos estavam lá na sede em São Paulo, então decide ir pra lá. Lá na sede, pesquisando pelo nome dele, ele finalmente acha algo, uma caixa. Alguns dias se passaram e com isso a gente volta a 2007, no dia 11 de janeiro. Nessa altura, um certo público já prestava atenção no RG, espalhando suas ideias através de fóruns, mas aquilo tudo estava só começando. O Miro volta para sua casa em Maués, na Amazônia, e abre a caixa. Ela havia um monte de papéis, tudo sobre Thomas Hardenberg, incluindo cartão postais, charadas, mas principalmente esses eram os documentos que o Miro queria tanto traduzir, colocando os pôsteres inclusive na rua para ajudar mas ele. Até o momento ninguém tinha decifrado eles ainda. Os dias se passaram e o Miro ficou cada vez mais interessado na história, inclusive decifrando alguns dos documentos que tinha naquela caixa. Até ele receber outra carta por debaixo da sua porta, dessa vez dizendo para ele desistir. Ignorando totalmente esse aviso, o Miro continua postando as coisas que ele achou dentro daquela caixa no blog do Zona Incerta, até que um dia ele desaparece, no dia 22 de janeiro de 2007. Oi, gente, hoje eu não vou falar nada da minha pesquisa. Aconteceu uma coisa muito estranha e, sei lá, eu já tô apelando pra qualquer tipo de ajuda. O meu noivo, ex-noivo, o nome dele é Miro Bittencourt. Vocês já devem ter lido as mensagens dele aqui. Bom, essa é a foto dele. Ele mora em Maués, no Amazonas. E eu passei o final de semana com ele lá. Só que desde que eu voltei pra São Paulo, na segunda-feira, eu não consigo mais falar com ele. Essa que vocês estão vendo é a Olivia, uma antropóloga que até o momento do desaparecimento do Miro estava fazendo algumas pesquisas sobre as Amazonas, um grupo de guerreiras que supostamente habitavam o Brasil há muitos anos atrás. Ela também tinha um próprio blog onde postava sobre essas mesmas coisas. Ela estava muito focada em sua pesquisa, inclusive documentando todo o avanço que tinha no seu canal do YouTube, até o dia que ela ficou sabendo da notícia. Já deixei recado na casa, no celular, já mandei milhares de e-mails e nada. Olha, tudo isso é muito estranho. Como é que alguém pode sumir assim, sem deixar rastro? Eu sei que pode parecer um tiro no escuro, mas se alguém souber alguma coisa dele, por favor, escreve pra mim. Ai, Miro, se você estiver por aí, por favor, apareça.
Ao mesmo tempo, outro personagem extremamente importante entra na história, Gastão Bittencourt, mais conhecido como Irmão do Mero. Ele também possuía um blog intitulado Caverna da Luneta, onde compartilhava algumas coisas pessoais. Gastão então assume o site do Zona Incerta enquanto o Mero estava desaparecido. Ele também decide viajar lá para Maués para ter alguma notícia do seu irmão. Antes disso, Gastão deixa uma informação importante para os participantes do ARG, uma pasta de um documento que havia um número de telefone e um endereço, iniciando assim um dos eventos mais criativos dessa história inteira, os chamados live actions. Live actions foram eventos ao vivo organizados pelos diretores do ARG, que contavam com a ajuda do público para desenrolar a história ali mesmo na hora. Foram 4 desse tipo ao todo, o primeiro acontecendo na Praça Benedito Calixto em São Paulo, endereço indicado pelos enigmas do Gastão. Quando chegaram lá, o grupo tentou tocar o número de telefone que o Gastão tinha deixado para eles. Depois de vários minutos sem alguém atender, o telefone toca. Estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. O CD, então, a gente tem que achar o CD e tem algumas pistas espalhadas pela cidade. Mas você não tem nenhuma dica pra dar pra gente a respeito dessas pistas, os locais? Ela tá aqui? Deixa eu ver, peraí. Isso aqui do lado. Quer dizer que a gente pode estar sendo seguido. Ah, maravilha. A gente aguarda contato, então. Abraço. Se cuida. Os jogadores então pegam um cartão atrás desse orelhão. Cartão esse que indicava que eles teriam que pegar um livro e um sebo ali perto. Eles vão no local e acham mais uma pista dentro do livro. Um cartão com a logo de uma famosa faculdade em São Paulo, a PUC. Os 8 participantes então seguiram para lá, onde acharam mais uma dica. Dessa vez um cartãozinho com outro endereço. Eles foram levados para uma praça, onde teriam que achar uma estátua em específico. No braço da estátua estava escrito os dizeres Andar Bufar, no qual era um anagrama para a estação rodoviária Barra Funda. Além disso, nela estava pendurada uma chave, na qual servia para abrir uma daqueles compartimentos achados em estação de metrô. Enquanto iam para a estação, o grupo foi interrompido por pessoas desconhecidas, no qual entregaram um envelope que continha as seguintes fotos. Aviso esse que eles ignoraram totalmente. Chegando na Barra Funda, eles finalmente conseguem achar o armário correto, encontrando finalmente o DVD. Uma parte do plano tinha sido feita, agora faltava descobrir o que tinha dentro dele. Dentro do DVD haviam várias pastas com senhas. Senhas essas que foram quebradas e revelaram arquivos pessoais do Gastão, irmão do Mero. O interessante é que dentre as várias pastas que tinham naquele DVD, os jogadores conseguiram descobrir a senha de todas, exceto por uma. Essa se chamava Disco Virtual e era a mais pesada dentre todas que estavam ali, mas até o momento ninguém conseguiu decifrar a senha dela. Assim terminando o primeiro live action do ARG. Nessa parte eu gostaria de abrir um parênteses, pois por se tratar de algo que aconteceu há 18 anos, logicamente que apesar do site ser muito bem preservado pelo Wayback Machine, como vocês podem ver aqui, nem tudo foi documentado. O fato é que os jogadores conseguiram a senha para esse tal de disco virtual, o único que faltava, mas como eu falei, sem registro nenhum, então vocês vão ter que confiar em mim. No disco eles realmente encontraram algumas informações fundamentais para a história, informações essas sobre 2 empresas, a Arcus Biotech, uma farmacêutica internacional, e a Fundação Óbvio, no qual supostamente é focada na preservação da Amazônia. As duas no papel tinham uma iniciativa inocente, mas foi descoberto que ambas trabalhavam juntas, contrabandeando metal ilegal da Amazônia. Até o momento ninguém sabia por que de elas estarem fazendo isso, mas essa história só seria revelada mais pra frente. Era dia 2 de fevereiro de 2007, Olivia, impaciente com a situação dos dois que continuavam desaparecidos, decide ir até o apartamento do Mero. No apartamento ela acha alguns cadernos com cifras, mas nada demais. Até que... Já estava quase anoitecendo quando dei uma olhada na sala e na cozinha e decidi ir embora. Já tinha trancado a porta por fora quando eu ouvi o telefone tocar dentro do apartamento. Com quem você quer falar? Ele pode estar em perigo. Quem? Quem pode estar em perigo? Nós o colocamos em perigo. Ele sabe dos fragmentos. Essa linha não é segura. Por favor.
Essa altura nada fazia sentido. Fragmentos? Quem é essa pessoa? Parece que ela sabe onde Miro tá. Pois é que no dia 7 o Gastão volta de São Paulo, sem notícias do seu irmão que continuava desaparecido. Apesar disso, ele fala que achou algumas coisas em seu laboratório que estava todo revirado, dando a entender que ele não sumiu por conta própria, sendo sequestrado por alguém. Nessa hora o Gastão fala algo bem importante, dizendo que o Miro não sumiu à toa, já que entre todos os documentos que ele achou dentro daquela caixa, um deles era extremamente importante e procurado por várias pessoas. Uma fórmula. Eles agora sabem o segredo, de um jeito ou de outro. Para eles encontrar o Miro é uma prioridade. Agora as coisas começam a fazer sentido. Aparentemente o Miro não foi sequestrado à toa, já que entre os vários papéis que estavam naquela caixa que ele pegou lá no início, havia algo muito maior. A fórmula do Guaraná Antártica. Pois é, a fórmula secreta de um refrigerante é o motivo no qual ele sumiu do mapa por tanto tempo. Agora nós sabemos o motivo porque ele foi supostamente sequestrado, mas ainda resta a pergunta: quem foi? No dia 8 a Olivia posta mais um vídeo em seu canal. Eu tenho uma notícia boa, bom, pelo menos uma. E vocês já devem estar sabendo. O Gastão voltou. Eu até tô mais aliviada porque ele tá bem. Mas as notícias de Maués... O Gastão me mostrou umas fotos do laboratório do Miro. E tava todo revirado. Com certeza, alguém foi atrás das coisas dele. Dos papéis, do tal Hardenberg. Eu só não sei se o Miro fugiu antes disso, depois disso, ou se ele foi levado. É muito estranho, com todas essas evidências, as autoridades acharem que o desaparecimento foi voluntário. Não, e dizer pro Gastão que pessoas somem todos os dias porque querem. Ah, pelo amor de Deus, né? A Antártica tá bem preocupada. Ou deveria. Afinal, como o Gastão falou, o Miro agora é uma das pessoas que sabem a fórmula do Guaraná. E o telefonema na casa do Gastão? Aquela voz foi muito clara quando disse que o Miro corria perigo. Sabe quando você ouve e tem certeza de que o que a pessoa diz é verdade? Eu sei que não posso confiar num telefonema desses. Mas por que ele disse que eles colocaram o Miro em perigo? Quem são eles? Que fragmentos são esses? Fragmento de quê? Agora eu tô desabafando mesmo. Vocês podem ver que eu tenho muito mais perguntas do que respostas. E eu queria que fosse o contrário. Sem muitas respostas do que está realmente acontecendo, a gente pode avaliar algumas teorias. Por exemplo, em relação às empresas que eu falei um tempinho atrás, ambas queriam fazer pesquisas ilegais na região da Amazônia, justamente o local onde o Miro desapareceu. Talvez elas tenham algum envolvimento com isso, mas como eu falei, é só uma teoria. Enquanto isso tudo acontecia, a página do fórum do site do Zone Certa, que era onde a comunidade se juntava para criar teorias, estava mais caótica do que nunca, já que as pessoas ainda estavam tentando decifrar os documentos do Hardenberg que o Miro tinha deixado lá em janeiro. E o esforço valeu a pena, já que depois de 1 mês e meio eles conseguiram traduzir tudo. Novamente, não existem muitos registros, mas eu consegui uma tabela que mostrava a quantidade de vezes que cada cifra foi dita, dando uma ajudada na tradução. Infelizmente, a tabela que fizeram traduzindo letra por letra virou Lost Media. Em resumo, os textos do Hardenberg serviam como um diário, onde ele escrevia alguns textos filosóficos sobre o seu dia a dia. O Gastão decidiu mostrar isso para Olivia, tentando convencê-la que aqueles textos faziam algum sentido. Ele explica que, vendo os postais que o Miro deixou em seu laboratório antes de desaparecer, com as fotos do Hardenberg em lugares específicos, pode indicar que ele estava procurando por alguma coisa devido à quantidade de fotos que tinha. Juntando isso com o fato de ele estar meio alterado em seus textos, o Gastão chega à conclusão que ele poderia ser químico devido às suas alucinações. E pelo Hardenberg ter pesquisado algo na Amazônia, muito provavelmente ele estava procurando por plantas, nas quais são geralmente usadas para fazer curas. E juntando isso com as inúmeras vezes que o Hardenberg citou eles no seu diário, o Gastão pensa na possibilidade de ter alguma sociedade secreta no meio dessa história inteira. Mas lógico que isso aqui é só especulação e não temos uma prova realmente concreta que isso aconteceu. Dia 18 de fevereiro de 2007, enquanto o Miro estava desaparecido, a Olivia e o Gastão estavam juntando os pedaços dos documentos recém-descobertos. Enquanto isso acontecia, vários jogadores da RG reclamaram por receberem e-mails estranhos. O e-mail dizia: com contemplação e humildade resolverás o conflito e atingirás a paz. Para quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Olhos para ver, que veja.
e o endereço de um site chamado de QOEOM.net. Tentando abrir ele não tem nada, pois o Wayback Machine não salvou o site, mas por meio de vídeos sobre podemos ver do que se tratava. Uma roda de Shin, que acredite em mim teria uma importância gigantesca mais pra frente. Deixando isso um pouco de lado, o Gastão decide criar um novo site pro Zone Certa, que seria basicamente um update com mais algumas coisas e textos a mais. E como dá pra ver, essa segunda versão do site não foi tão bem preservada pelo Wayback Machine, não tendo fundo preto e nem mais algumas coisas, mas sendo totalmente funcional. Só queria deixar um parênteses para apreciar como esses sites têm quase 20 anos e ainda são acessáveis, é algo sobrenatural. Enfim, o Gastão relata que enquanto estava criando o Zona Incerta 2, percebeu que o servidor estava normalmente lotado de arquivos nos quais ele não achou, que provavelmente estavam escondidos dentro do site sem o conhecimento dele. E essa pessoa que colocou os arquivos daí não era nenhum hacker ou algo parecido, e sim o Miro. Ele colocou 2 pastas escondidas lá, uma com um vídeo. Eu fiz uma grande besteira. Pelo menos você tá vendo isso aqui porque alguma coisa saiu como planejei. Mas também porque alguma coisa muito séria aconteceu comigo e eu não voltei ainda. Tudo isso foi por causa do que eu descobri. Eu não sei bem o que é, mas se eu tiver certo, é uma coisa que pode mudar boa parte do que a gente conhece como ciência. Mas na minha excitação meio tudo isso, você sabe do que eu tô falando. Na outra pasta tínhamos um vídeo e um texto escrito apenas pendrive. Eu vou atrás desse segredo e eu não sei o que eu posso encontrar lá. Se eu não voltar, o caminho é você e o Gastão tentar encontrar tudo de podre que tem dentro da Arcos Biotech. E pode acreditar que não é pouca coisa. Olha, joga na imprensa, lança na internet, tenta criar um tumulto. E por favor, toma cuidado. Nesses trechos o Miro fala sobre algo grandioso que ele descobriu, no qual sabemos que é a fórmula, mas parece ter bem mais coisa do que isso. Se parar pra pensar, o tanto de documento que o Heidenberg deixou naquela caixa, aparentemente o Miro descobriu algo a mais sobre ele. Afinal, para se tratar de algo que vai mudar o jeito que nós conhecemos a ciência, tem que ser algo muito grandioso, que provavelmente tem a ver com o nosso pesquisador. Outra coisa é que pela primeira vez vemos o Miro falando sobre a Arcos, suposta empresa interessada na privatização da Amazônia, assim deixando claro que foram eles que tramaram tudo isso. As pessoas que perseguiram os jogadores lá na praça em São Paulo, os donos das ligações estranhas que a Olivia recebeu e as pessoas que provavelmente assaltaram o laboratório do Miro. A Arcos estava por trás disso tudo. O Gastão diz no seu blog que o Miro aparentemente desapareceu por conta própria, se dando conta do tamanho do problema que ele estava enfrentando antes deles chegarem em seu laboratório. Dizendo também que aqueles 2 vídeos não eram os únicos, sabendo dos cortes secos que eles tinham no final. Ou seja, esses 2 seriam apenas fragmentos de um vídeo bem maior. E a Olivia acha mais um desses. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, mas eu não posso falar muito alto. Eu e o Gastão achamos outro pedaço do vídeo. Ontem, o meu vizinho aqui de baixo me entregou um pacote. Era do Miro. É claro que não tinha remetente, mas veio pelo correio. E dentro tinha um bilhete pedindo para ele entregar no meu apartamento. Pela data do carimbo do correio, ele mandou um dia depois de eu voltar para São Paulo. Um dia depois que ele sumiu. Dentro desse pacote tinha isso aqui. Pelo menos agora a gente sabe a qual pendrive que ele se referiu no final da última parte que a gente encontrou. E o pedaço que tá gravado aqui, pelo jeito não é o último. Agora nós sabemos o que aquele texto minúsculo escrito pendrive estava se referindo. Eu achei que transformando isso numa espécie de lenda urbana, as pessoas poderiam me ajudar. Eu poderia chegar numa nova conclusão e tentar decodificar tudo isso. Eu sei que tem boa parte desse segredo lá fora. E as chances das pessoas que têm isso me encontrar, eu achei que seriam maiores se eu colocasse as coisas assim. Mas eu chamei a atenção de quem não devia. E agora eles têm tudo. Eles têm os meus papéis, eles têm minha pesquisa. Eles têm a fórmula. E do dia pra noite a Arcos estava em posse de uma das coisas mais importantes, algo que a Antártica estava protegendo por trás de enigmas há vários anos. A fórmula do Guaraná estava com eles.
Mas pelo menos depois de um mês o Miro estava finalmente de volta. Seguindo pro fórum, um dos participantes acha um último vídeo parcelado do Miro, completando assim o vídeo inteiro, separado em 4. Provavelmente eles só não me mataram porque eu tive sorte. É porque eu tava com você ontem à noite. Eu tenho que te agradecer por isso. Não só por isso, mas também porque sei que não adianta eu pedir pra você desistir. Se você chegou até aqui, você vai até o final. Desculpa de eu ter te metido nessa roubada. Eu tenho que acreditar que você vai se cuidar. Mas eu não sei até que ponto eles podem levar tudo isso. Tudo que eu posso fazer é tentar criar uma vantagem até eles decodificarem os dados. Colocando os trechos em ordem, tudo faz mais sentido. Primeiramente, esse vídeo, apesar de ter sido descoberto agora, foi gravado muito antes, lá em janeiro, que servia de alerta caso alguma coisa terrível tivesse acontecido com ele. Depois de gravar eles, o Miro deixou seu laboratório sem deixar nenhum rastro. Depois de tudo isso, o Gastão revela algumas coisas em seu blog, falando que recebeu um e-mail de um tal de Bob Lazar. Essa pessoa diz que se você quer realmente saber algo sobre Arcos, não vai descobrir através da imprensa. O Gastão tenta um novo contato com ele para saber de alguma coisa, e ele apenas diz para se encontrar em um café, prometendo que ia dar mais informações sobre Arcos.